Olá, galerinha do quarto ano! Como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem e que estejam animados para que a gente possa iniciar o conteúdo do livro do módulo 2. Nós já fechamos o módulo 1, certo? Com a revisão. E agora vamos iniciar com o gênero textual, crônica narrativa. Vamos lá? Então é o seguinte, a crônica narrativa, ela se constitui um gênero textual que pode ser tanto jornalístico quanto literário. Ou seja, a crônica narrativa, ela será jornalística quando ela tiver a publicação dela feita em jornais ou revistas, e a crônica será literária quando ela tiver a publicação dela em livros, ok? Logo nós vamos ver, eu fiz 2 quadros comparativos para que a gente consiga compreender um pouco mais sobre quando ela é uma crônica narrativa jornalística e quando ela é uma crônica narrativa literária, certo? Daremos continuidade aqui. As crônicas, elas podem fazer o registro tanto de acontecimentos históricos, quanto também pode fazer o registro de acontecimentos do dia a dia, certo? Alguma situação que a pessoa vivencia ou não, ou uma situação que ela gostaria de vivenciar em algum momento da vida, certo? Quer dizer que o assunto dessa crônica, ele pode também ser um assunto fictício, ok? Além disso, a crônica, ela tem um enredo que é muito semelhante ao enredo dos contos, ok? Por quê? Porque ambas contam uma história. Além disso, o narrador e o cronista podem ser personagens dessa crônica. Esse cronista, ele pode escrever histórias com base no ponto de vista pessoal, com base na própria vivência, certo? Então, desta forma, ele vai relatando ali ele pode relatar nas crônicas algumas situações do cotidiano, certo? Que ele vivencia ou até mesmo situações que ele gostaria de vivenciar, podem então se tornar um incentivo para que se possa escrever uma crônica, tá? Além disso, o final de uma crônica costuma ser surpreendente para que o leitor compreenda que essa leitura seja mais interessante, certo? Então, provavelmente vai ter ali alguma coisa surpreendente para poder deixar o leitor ainda com mais vontade de ler esse texto. Aí eu trouxe aqui um pouco de algumas características da crônica jornalística no nosso quadrinho rosa e trouxe outras características da crônica literária no nosso quadrinho lilás, certo? Então, no nosso quadrinho rosa, eu venho trazendo um pouco sobre a crônica jornalística, que normalmente vem publicada em jornais ou revistas, que, como nós já havíamos falado anteriormente. E, neste caso, esse tipo de crônica vai abordar assuntos do cotidiano, ou seja, situações vivenciadas no dia a dia, certo? Experiências desse cronista, tá? Histórias vivenciadas por ele, ok? Já na crônica literária, que é publicada em livros, é comum que o enredo desta história seja narrativa, ou seja, ela vai te contar algo. Além disso, haverão personagens fictícios e também esse cronista trará uma visão bem-humorada dos fatos narrados, certo? Então, nós temos aí um pouco sobre a crônica jornalística, que normalmente é publicada em jornais e revistas e que aborda assuntos do cotidiano, do dia a dia, e a crônica literária, que normalmente é publicada em livros, e ela relata um acontecimento com personagens fictícios e também traz uma visão bem-humorada dos fatos narrados, ok? Eu trouxe aqui um esqueminha
que eu encontrei de um professor que eu achei bem bacana para trazer para vocês, que é o seguinte: sobre a crônica, existem características importantes que nós devemos saber. A primeira é o seguinte, que a narrativa normalmente é curta. Depois, nós temos uma linguagem que é objetiva, simples, descontraída e fácil de compreender. 3. Normalmente, essas crônicas devem abordar temas do cotidiano, certo? Então, situações comuns. 4. Ela vai apresentar humor ou uma crítica, certo? Além disso, existem outros elementos que compõem uma narrativa que também devemos saber, que são importantes, tá? Que é o seguinte: 1. Ela vai apresentar um fato real ou uma história de ficção. Vocês lembram lá quando eu fiz quando eu coloquei os quadrinhos sobre a crônica jornalística e a crônica literária? Então, na crônica jornalística, normalmente serão apresentados fatos vivenciados no dia a dia. Na crônica literária, é comum que sejam apresentados, então, personagens fictícios, certo? 2. Cenário ou espaço, ou seja, a crônica ela deve apresentar o espaço, o cenário, o lugar onde ela vai acontecer, ou seja, onde. 3. Nessa crônica é importante que tenha um personagem, certo? Quem é a pessoa que vai vivenciar essa história, com quem ela estará. 4. Tem também um conflito e um enredo, que remete então a algumas causas e consequências. Por que essa história aconteceu? Em quais circunstâncias se passou essa situação? 5. Tempo. Pode ser cronológico ou psicológico. Pode ser o tempo do relógio ou então o tempo relacionado a questões do pensamento, tá? Ou seja, quando isso aconteceu? Quando? Em que momento? E 6, deve haver um desfecho, ou seja, um final ou uma conclusão, onde esse cronista vai relatar como essa história terminou, certo? E a crônica tem o objetivo, então, de divertir ou, então, criticar. Aí nós temos aqui a atividade sugerida para hoje, que é lá no livro do módulo 2, nas páginas 12 e 13, certo? Então, eu desejo para vocês aí bons momentos de estudo e eu vejo vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau.